Bate-bola do derby. Mais um bate-bola do derby. Depois de um tempo sem, estamos de volta. Muita coisa para atualizar. Teve vitória, teve empate, teve gol de falta, teve a Ponte jogando muito, o Regis voltando. Tanta coisa para falar. Eu fico até meio perdido de numerar elas. E, Fael, o seu destaque para esse podcast tão esperado? Opa, salve galera, salve Chicão, salve Pedrinha. Estamos aí depois de mais uma semana, né, sem gravar. O Titão tá um pouco chateado com a gente aí, mas tá tudo certo. O destaque de hoje, acho que os dois jogos do Guarani, né? Hoje o Guarani jogou mais, né, abriu a rodada, então jogando nessa terça-feira, então depois do empate com o Náutico, que foi ruim, de certa forma, porque poderia ter ganho o jogo, conseguiu a vitória em casa contra o CSA para consolidar o ponto do Náutico lá conquistado fora de casa, que foi importante, porque se perde ou empata hoje, seria um desastre completo. Então, acho que esse é o maior destaque aí. Vitória de hoje contra o CSA, que consolidou e ajudou o Daniel Paulista em relação a como foi o jogo contra o Náutico. Boa. Ticão, destaque do lado da Ponte. Salve, salve galera, salve Bichão, salve Fael. O meu destaque vai publicamente puxar a orelha dos dois aqui, porque eu estava empolgadaço com a vitória da Ponte, com gols de falta, gols dos laterais que não são habituados a marcar. Eu louco para pôr para fora toda a empolgação e os dois sempre me enrolando. Não, tem. Precisa mais de comprometimento. Essa vai minha puxar de orelha. E sobre o jogo da Ponte, é isso que eu falei. Tô empolgadaço. Foi uma vitória com cara de Ponte Preta, com um pouco de sofrimento, obviamente. Gol no finalzinho, gol de falta. Mas foi um jogo legal, foi um jogo de várias alternativas. O Sampaio Corrêa bem organizado. E a gente vai debater isso aí. É isso, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Insta, Bate-Bola do Derby, em todas as redes sociais. E você que ouve a gente no Spotify, não deixa de ouvir não, dá aquela moral e segue a gente lá. Fael, já que o time não pôde desfrutar do sabor de uma vitória e falar empolgado com a vitória, eu vou passar para ele, eu ia passar para você, mas já que ele não desfrutou, ele não vai desfrutar também não. Vamos deixar ele falar, porque ele estava todo empolgado. A Ponte ganhou com 2 gols de falta. O diabo a 4 dias, mas ele está cantando aqui ofuscando esse jogo aí, porque não merecia falar dele. É isso, pô, eu tava empolgado depois do jogo. É aquela vitória que você quer berrar na janela, quer sair com a camisetinha da Ponte. Se bem que eu sou doido, a Ponte em último eu tava no shopping com a camisa da Ponte. Comigo não tem torcedor que usa a camisa só quando o time ganha, não é torcedor. Eu já falo isso no Twitter, eu falo publicamente isso, e pra mim não existe. Porque quando você compra a camisa, é porque você gosta, você usa a marca. Não tem sentido o cara só usar quando só ganha, né? Mas a vitória da Ponte foi muito boa. Teve momentos que todo mundo achou que a vitória, ou então até o empate, ia escapar pelos dedos, né? A Ponte teve problema na zaga de novo. Ela entrou com mudanças na zaga na última hora. O Thiago Lopes, né, que é o Thiagão, que é da base, estava muito bem, ele encaixou muito bem na zaga da Ponte. Ele sentiu uma contusão nas vésperas do jogo e entrou o Ednei no lugar dele, né? Então a zaga foi de Cleilton e Ednei, o que já deu um pouquinho de frio na espinha, porque o Ednei não é tão seguro quanto o Thiagão. Eu acho que quem estava fazendo a diferença na zaga era o Thiago Lopes, mostrando que a Ponte está com um problema sério de DM ali na zaga. Todo jogo, a Ponte não consegue repetir os 2 marcadores ali na zaga. Todo jogo é um diferente, alguém sai, alguém volta, e é um problema, porque a zaga é o que dá a segurança do time. Mas até que ele foi bem, né? O Ednei entrou bem. No primeiro tempo, a Ponte tentou ir para cima,
Pegou um time organizado, pegou um time que sabe se defender, que tem um contra-ataque muito veloz. Eu tinha falado até no último episódio, para mim, o Sampaio Corrêa é o que faz a melhor transição, né, entre a defesa e o ataque. É um time muito veloz e tava me preocupando esse jogo, porque a Ponte, quando pega times fechados, ela tem dificuldade e teve dificuldade para penetrar na zaga do Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa veio na dele. Ele não foi para cima, ficou deixando a Ponte ali no meio campo, esperando o erro. Quando a Ponte errava, eles vinham na vertical ali, tentando fazer o ataque e tentar o gol. Só que o problema do Sampaio Corrêa é que eu acho que ele esperou muito a Ponte. Ele não se preocupou muito em atacar a Ponte, ficou só na defesa, esqueceu de atacar. Então a Ponte mereceu o resultado, foi chegando devagarzinho. Na metade do primeiro tempo já teve algumas chances. Aí no último lance do primeiro tempo, a Ponte conseguiu fazer o gol com o Fecim, um contra-ataque muito veloz da Ponte, o Moisés ali, tocando ali pro Rafael Santos, e o Rafael Santos achou um bom passe ali pro Fecim, o Fecim fez o gol. O Messim, como é conhecido pela torcida da Ponte. Botou o Camilo no banco. E não vai sair tão cedo, viu? Não vai sair tão cedo. Na minha opinião, deixa o Camilo aí, inclusive pro derby, deixa o Camilo no banco. Deixa pro segundo tempo. Se bem que o Camilo também dizem que ele tava com problema de contusão e tal, mas não fez falta, sinceramente. E foi pro segundo tempo, a Ponte já teve um gol anulado logo no começo do segundo tempo, ali com o Rodrigão, 1 milímetro, ele tava um pouquinho na frente, tá vendo? Se ele tivesse feito o regime, a barriga dele não ia ficar para cima, na frente, e ele ia fazer o gol, porque foi assim, foi pouquinho. E aí exato, se ele tivesse comido salada em vez do X-Bacon, ele tinha feito o gol. Aí tudo bem, ocorreu aí o segundo tempo, a Ponte errou em uma saída de bola para variar, transição rápida do Sampaio, 1-1. A Ponte nem deu tempo de sentir, deles digerir o gol tomado pelo Sampaio Corrêa, já tomou o segundo, que em outra transição rápida. E aí já bateu aquele medo, putz, a Ponte vai perder esse jogo, um jogo que estava nas mãos. A Ponte daí tentou ir para cima, no abafa. Uma coisa que tem que ressaltar, esse time tá com muita raça, não tem do que a torcida reclamar. Quando perde jogo, não é por falta de raça, não é por falta de vibração em campo. Porque esse time tinha todos os motivos do mundo de simplesmente começar o jogo e sentar no campo. Tá recebendo salário atrasado, imagem para receber, jogadores aí que não recebem há 3 meses, funcionários do clube. Então, como é que nós, torcedores, vamos cobrar de trabalhadores que não recebem? Você que não recebe no seu trabalho, você ia trabalhar motivado? Você ia ficar a mais? Você ia ir com vibração? Você não ia. É a mesma coisa dos jogadores. Como é que a gente vai pedir vibração de um time que não recebe? Mas a posição do time foi muito boa. Eles foram para cima, deram carrinho, foram buscar um resultado inacreditável, perdendo o jogo. Metade do segundo tempo, se não me engano, estava 26, 27, estava perdendo o jogo, estava 2-1. E aí antes a bola batia na trave, a Ponte já teve chances de fazer o gol, de empatar, até de virar, mas não estava dando sorte. E aí o Moisés botou a bola debaixo do braço para variar e falou: eu vou resolver esse jogo. Num lance muito lindo, ele driblou o time inteiro, ele roubou a bola ali do goleiro, ele chegou a driblar o goleiro, não sei se vocês viram esse lance, ele chegou a driblar o goleiro, ficou frente a frente com o gol, sem nada, sem ninguém, e ele errou, ele chutou no travessão a bola. Ele perdeu um gol inacreditável, ele perdeu um gol feito. Um jogador comum, um jogador que a gente está acostumado a ver, o que acontece quando perde um gol inacreditável? Ele murcha, né? Ele some do jogo, você não vê mais esse cara no jogo. Foi o que eu pensei. Assim que eu vi o Moisés errando um gol feito assim,
que é aquele gol que os caras da Sport TV até ficam zoando. Inacreditável Futebol Clube. Falei, já era, o Moisés vai sumir do jogo. Não foi o que aconteceu. Personalidade lá em cima do Moisés. Aí que ele foi para cima mesmo. Ele pegava a bola, ele queria driblar todo mundo. Queria chutar, queria fazer gol. E uma dessas bolas que ele estava driblando todo mundo, ele cavou uma falta ali na entrada da área. Jogada ensaiada da Ponte, a barreira abriu no meio ali, graças à jogada ensaiada que ficaram quem que ia bater a falta, né? O Felipe Albuquerque fingiu que ia chutar, aí eu acho que o Fecim estava na bola também, fingiu que ia chutar, e quem acabou chutando foi o Rafael Santos. Nessa fingida aí, a barreira ali do Sampaio Corrêa abriu no meio, a bola entrou, foi no ângulo, o goleiro não chegou nem a pular, empatou o jogo. Aí a Ponte acalmou e o Moisés ficou on fire, meus amigos. Quando o Moisés fica on fire, e espero que ele esteja com a setinha para cima de novo contra os irmãos no próximo, depois do jogo do Cruzeiro. E aí ninguém para, filho. É só com falta. Aí em mais um lance ali no finalzinho do jogo, derrubaram ele de novo. Aí o Felipe Albuquerque foi na primeira ali, ele que tinha fingido que ia chutar no lance anterior, na falta anterior, ele acertou mais um lindo chute. Dessa vez o goleiro pulou, mas a bola foi tão forte que estufou as redes. Vitória da Ponte, 3 pontinhos na conta. Padre Jamil 100%. A Ponte não perde, abençoado. Eu só espero que essa fase boa continue aí no derby também, que é o jogo que importa, é o jogo que vale, né, Rafael? É o campeonato à parte. É o campeonato à parte, né? Então que ele abençoe, ou vá de novo, né? Porque vai que a bênção tem validade, né? Vai de novo, chama o cara de novo, reza uma missa de novo, abençoa só para não gerar dúvidas. E se a Ponte jogar do jeito que jogou com o Sampaio Corrêa e voltando o Thiagão aí para zaga e voltando algumas peças ali, tipo o Lucas Cândido ali no meio, acho que vai dar bom. Tô confiante, não sei se é empolgação depois desse resultado, com certeza mas dane-se, tô empolgadaço e pode vir, irmãozada, tem jogo do Cruzeiro, mas já tô pensando no derby, senhores. Boa, Ticão. Fael, Guarani, né, meu filho? Vamos falar do Guarani agora, essa coisa linda que Deus criou. Vamos. Primeiro eu vou começar pelo jogo do Náutico, né? Que foi um jogo, de certa forma, ruim para o Guarani. Acho que o gosto amargo que ficou por conta de um empate que poderia ter sido uma vitória muito tranquila e bem fácil, para falar a verdade, que o time do Náutico ele está muito diferente daquilo que era o Náutico no começo do campeonato, naquelas 10, 13 primeiras rodadas ali, que era um time que voava, estava em primeiro consolidado, estava todo mundo dando como um time que praticamente tinha subido já, né, pelo futebol que vinha jogando, né. E caiu totalmente. Eu acho que tem muito a ver com as lesões, aquilo que a gente já falou, até comentou do Guarani, etc. O Chiesa está machucado, eu acho que é o principal jogador do Náutico, etc. O jogo foi ruim, foi feio, não foi um jogo vistoso. O Guarani não jogou nada, literalmente não jogou nada. Mas o Náutico também não estava ameaçando em nada. Então o Guarani poderia ter pressionado mais, poderia ter tido mais mobilidade, algo que a gente não teve. Eu coloco muito isso na conta do meio de campo, no caso do Andrigo e também do Lucão do Break, que são as peças que estão ali e que, de certa forma, não estão tendo a mobilidade que precisa, né? Então o Andrigo ele não conseguiu se acertar desde que começou e voltou a ser titular no lugar do Regis. Quando o Regis saiu machucado, ele não dá a mobilidade que o Guarani precisa e que o Regis dá. Tenho muita impressão de que o posicionamento dele ele não consegue preencher os espaços de uma maneira tão eficiente como o Regis preenchia. O Lucão do Break é porque é o estilo de jogo dele mesmo, é pesadão, é aquele cara bruto que vai fazer o pivô e não consegue, não tem muita mobilidade, né? Não dá para exigir do Lucão do Break que ele igual ao da Avon, que ele tem a mesma velocidade, o mesmo poder de raciocínio e mobilidade ali, igual ao da Avon tinha. Mas
além de tudo isso, de não ter jogado bem, etc., o Guarani teve uma baita oportunidade com um jogador do Náutico, acho que era o meio de campo ou o atacante, não lembro o nome do rapaz, foi expulso aos 43 do primeiro tempo, que ele falou uma merda pro árbitro lá, ele foi expulso direto, assim, não tem nem conversa. E numa desatenção, eu nunca vi isso. Tá? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessa. O cara foi expulso e 2 minutos depois o Guarani me leva o gol nas costas lá do Bidu. Tipo, deixaram o Giancarlo fora atacar, acho que na empolgação de ter um a mais, finalzinho do primeiro tempo e tentar fazer um gol para sair para o intervalo ganhando. Acharam que o número superior de jogadores ali ia dar conta, mas deixaram mais todo um buraco lá do lado esquerdo. O Giancarlo, o jogador inteligentíssimo, espertamente se posicionou ali, viu que era uma possibilidade, perderam a bola no meio de campo e acionaram o Giancarlo em velocidade nas costas do Bidu, em que a falha de marcação e posicionamento da zaga complicou o Guarani novamente, né? Isso no jogo do Náutico. E que o Guarani saiu de campo no primeiro tempo derrotado ainda por 1-0 com um gol de contra-ataque com uma a mais em campo aí, logo depois do Náutico ter sofrido um revés aí. Chegamos a empatar ainda no primeiro tempo, mas aí o VAR anulou corretamente, o Bruno Sávio participou da jogada, estava impedido, e logo depois o Matheus Lute, que tinha feito o gol, mas anteriormente o Bruno Sávio tinha participado da jogada, por isso foi anulado o gol. Tivemos a sorte de, acho que Daniel Paulista deve ter chamado a atenção no intervalo e voltamos para o jogo com um pouquinho mais de determinação, de vontade, etc. E conseguimos empate logo no começo do primeiro tempo ali, acho que foram com 5 minutos. Bruno Sávio mais uma vez salvando a pátria do Guarani. Hoje vice-artilheiro, né, que o Regis marcou um agora contra o CSA. E salvou aí o Guarani de mais uma possível derrota. E acabou por aí, porque o Guarani não conseguiu ter a mobilidade, não conseguiu pressionar e chegar com... Teve volume de jogo, tudo bem, por estar com um jogador a mais, mas não teve a efetividade que precisava ter para marcar o gol e sair com a vitória aí contra o Náutico, que era importante. Mas jogando fora, veio com um pontinho, o jogo se desenhou para ser uma vitória, mas ainda veio com um pontinho e precisaria ganhar hoje nessa partida contra o CSA, jogando em casa, que foi o que aconteceu. Também, jogo contra o CSA, primeiro tempo, foi horroroso, jogo de meio de campo horroroso aqui no meio de jogo. Acho que o Guarani muito travado, o CSA muito travado, você não tinha criação de jogada, era aquele jogo truncado, pegado, chato de assistir, que dá sono. Você fala, porra, isso aí é uma tristeza. E até eu gostei do comentário do comentarista da Sport TV, o PC é Paulo César, mas eu não sei o outro sobrenome dele, que tem o Paulo César de Oliveira, que é o do árbitro. Tá? É o PC Vasconcelos? Eu acho que é ele. E ele comentando, né, ele frisou bastante sobre o gramado do Brinco, ele até brincou, ele falou, num gramado desse, que se você chamar de tapete ele de responde, você tem que ter alguém que cria a jogada, porque o gramado do Brinco realmente está excepcional, a bola rola bonitinha, mas você não tem um jogador de qualidade. É um pecado ter jogo de Série B ali no Brinco de Ouro, porque tá triste. No primeiro tempo... Pode falar, Tio. Aliás, de fazer um parêntese, o cara elogiou tanto o gramado do Brinco de Ouro e falei, pronto, vão dar 3 pontos pros caras, velho. No tapete ali, melhor gramado, ponto, 3 pontos. Tá ruim, vamos no desempate. Desempate, tava muito feio o jogo por tempo, e ele não tinha o que falar do jogo, ele falou as 15 vezes do gramado, isso é verdade que ele falou. Ele tava falando, a cada 2 minutos ele ressaltando que o gramado tava muito bom. E realmente, o gramado do Brinco pode vir Barcelona jogar aí, que joga com felicidade tranquilamente, porque o gramado tá bonito com força. E não merecia ter um jogo que teve do primeiro tempo hoje, porque foi um jogo truncado, feio, de meio de campo, ninguém acertava a passe, ninguém acertava o lançamento, os caras iam tocando e davam um bicudão para frente, e como não tem morrinha, a bola não para, ela vai reta. E, enfim, foi jogo feio. E aí, para o segundo tempo, o Daniel Paulista finalmente entendeu que ele precisava fazer alguma coisa no time, que era tirar o Andrigo do cão do break. Ele já fez isso na volta do intervalo, normalmente ele não faz.
Mas dessa vez ele fez, colocou o Regis e o Maxwell, o time melhorou. O Guarani foi para cima e logo na primeira bola do Regis, aos 3 minutos do segundo tempo, ele acertou um chute, pegou na trave e entrou. O cara, quando tá iluminado, é outra história. Ele pode ficar 3 meses sem jogar bola, porque se ele tiver iluminado, irmão, no primeiro chute ele vai lá e faz o gol. E foi o que aconteceu. Tá na melhor fase da carreira dele, eu tô achando. Porque ele tá muito bem, a bola bate nele e entra. E ele acertou um chute, foi muito bem no chute. Confiante. O Guarani era um time sem confiança. O Andrigo tem um chute bom, mas ele não arriscava, não estava arriscando, ou o que ele estava arriscando não estava indo, sabe? Você vê que quando não está funcionando. E pro resto está tudo dando certo. Então foi importante ele ter entrado, chutado e feito esse gol pro Guarani. O Maxwell também deu uma mobilidade muito maior, porque aí ele colocou o Maxwell pelo lado e trouxe o Bruno Sávio como centroavante. E o Bruno Sávio, assim, apesar de não ser o centroavante de origem, ele sabe fazer aquela função como mais ou menos o Davó fazia, então ele sai um pouquinho mais da área e dá o passe para os pontas jogarem e entrarem no facão. Então o Maxwell deu essa mobilidade, o time ficou mais rápido, o Regis conseguiu jogar com essa mobilidade, dando velocidade para o time, dando qualidade no passe que era o que o Guarani precisava. Marcamos esse gol logo aos 3 minutos e o placar morreu por aí, foi 1-0. O CSA não assustou, acho que foi um jogo tranquilo, defensivamente foi consistente. Tivemos a baixa do Thales na zaga, que ele saiu sentindo e desgastado, mas não acho que seja algo que complique para o próximo jogo, que é contra a Ponte no derby. E foi importantíssima a vitória, justamente para valorizar o ponto conquistado fora de casa contra o Náutico. Porque se perde, o gosto de derrota iria ser completo nesse combo, né? Porque era um jogo que poderia ter ganho, não ganhou contra o Náutico, mas trouxe um pontinho e hoje consolidou a posição na busca pelo G4 com essa vitória contra o CSA, porque cola ali. Apesar de os times que estão dentro do G4 não terem jogado ainda. O Goiás tem 2 jogos a menos e está com uma pontuação superior ao 4º colocado. Então, o Guarani vai ter que remar um pouco também e contar um pouquinho com a sorte aí para chegar no G4. Mas foi importantíssima a vitória hoje para dar tranquilidade para o time, que vai ter quase 2 semanas aí de trabalho até o derby. E foi importante para nós. Chicão, Ponte pega o Cruzeiro, o que esperar contra o Pofechô, né? O Pofechô, o projeto vai ser um jogo difícil. Ele geralmente, quando joga em casa, ele arma um time mais ofensivo, né? O que a Ponte pode fazer, e ela acredito que o Kleina fará isso, porque a Ponte, na verdade, ela tá jogando bem fora de casa. Contra o Coritiba jogou bem, contra o Náutico jogou bem, só que tá tendo alguns erros chaves ali durante o jogo, toma o gol e não consegue marcar. E aí acaba perdendo, então empatando, e isso tá dificultando muito a Ponte na classificação. Será um jogo de 6 pontos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa situação delicadíssima. Abraço pro Ivan ali. Eu vou tentar trazer ele depois. Vamos tentar trazer ele. Se Deus quiser, com uma vitória da Ponte, com ele bravo pra caramba, com o jeitinho mineirinho, facinho. E vamos ver como é que a Ponte vai sair. Mas se a Ponte mantiver o padrão de jogo que ela mostrou nesses últimos aí, longe do Moisés Lucarelli, acho que ela consegue boa coisa, até porque o Cruzeiro também não vem bem, e eu me apego a isso. Vai ter o jogo do Cruzeiro daqui a pouco, aí a gente vai ver aí o resultado, mas independente disso, a Ponte tem que se defender bem primeiro, não cometer erros bobos que vem cometendo quando joga fora de casa, ou é o Ivan, ou então um lance bizarro ali do volante, o Locatelli, ou então um passe errado. Não pode cometer erros nesses jogos de 6 pontos. Cara que erra fácil, não tem como esquecer. Estacionou o carro no portão dele, fez alguma coisa, o Locatelli fez, velho. Com certeza, Tico. Eu acho que o Locatelli
deu muito trabalho pra ele, não é possível. Tipo, não sei o que aconteceu, não, porque o ódio é gigantesco. Aliás, relembrando uma aposta que eu fiz aqui, falando que o que o Pedro falou que se o Locatelli fizer um gol, senhores, eu tô sossegado, até porque o Locatelli nem vai pro campo. Então, não tem Perdeu a chance posição. mesmo. Perdeu a Aí posição. aos 45 faz um gol de cabeça, porque pensou? Imagina. Nossa, aí eu nunca mais corneto. Aí o cara vai. Eu vou só falar de coisas boas ou simplesmente eu esqueço o nome dele. Porque elogiar ele é meio difícil. Mas. Então a Ponte tem que tomar cuidado aí contra o Cruzeiro. E pegar o Cruzeiro no Mineirão, a gente tem que respeitar, apesar do momento aí que o Cruzeiro vive, é um dos grandes do futebol brasileiro e eu acredito muito nessa coisa de camisa no futebol brasileiro, não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acredito muito que certos times, quando em determinados estádios, mesmo com um retrospecto aí horrível, eles crescem nesses jogos, então mas vamos lá, macaquinha. Tô mais confiante. Torcer pro Moisés também está inspirado. E pelo amor de Deus, ninguém tomando amarelo, ninguém ficando de fora por contusão. E apesar de ser um jogo de 6 pontos, temos que defender nossa história ali no Moisés Zucarelli, que defender nosso retrospecto no Moisés Zucarelli, que os irmãos não conseguem ganhar da gente. Apesar deles terem um time hoje 10 vezes melhor que o nosso, derby é derby, senhores. É, Essa parte do derby é derby define tudo, de uma maneira simples, uma maneira esdrúxula, mas define bem. Derby é derby. E já aproveitando o gancho falando de derby, por que eu falei derby é derby? E quando a Ponte finalizou aquele tabu ridículo de não sei quantos anos lá no Brinco de Ouro, que foi aquele 4-2, o lance do Alambrado, 15 anos. o Guarani tinha um time 3 vezes melhor que o nosso. E tava ganhando de 2-0, senhores. Quer mais um negócio do que derby a derby do que aquele jogo? A Ponte ganhou aquele jogo, não sei como. Foi muito na mística. Até porque anos anteriores, 2001, que para mim foi o melhor time que eu vi da Ponte Preta, com Washington, Mineiro, Adrianinho. Tinha um time filha da mãe, a Ponte. A Ponte não conseguiu ganhar do Guarani com aquele time. Eu acho que E ganhou com um time pior. Isso que é sensacional. o nosso primeiro episódio foi no Derby 200, que a gente começou, né? E se eu não me engano, eu falei muito naquele lá que que o Derby 200 tinha sido muito parecido com aquele Guarani Ponte no Brinco, só que com resultado diferente. Eu acho que hoje está na mesma condição. O Guarani com uma equipe melhor, mas a Ponte, se ganhar do Cruzeiro, ou pelo menos trazer um empate contra o Cruzeiro, vem forte. Então, porque até o empate acaba sendo bom para a Ponte, porque Sim. hoje o Cruzeiro está atrás da Ponte. Então, se mantiver o empate, mesmo se todo mundo da parte de baixo ganhar, a Ponte se mantém fora da zona, tá tranquilo. E aí decide o derby como uma final, né? Todo jogo em casa agora é uma final. Agora, se conseguiu o resultado de 3 pontos, senhores, e acabar esse tabu aí na Série B da Ponte não conseguir ganhar fora de casa, aí vai melhorar muito a moral e vem até sem pressão. Eu diria que até sem pressão com o Guarani, porque querendo ou não, eu falo sem medo algum, desculpa a torcida Ponte Pretana, apesar do nosso retrospecto, o favoritismo é dos caras, não tem o que falar. Quem tá brigando para subir são eles. Então, a gente ganhando contra o Cruzeiro vem de boinha para esse jogo, pro derby. Vocês vêm tranquilo, mas, ô, gente, esquece o negócio que falou. Favoritismo não tá falando aqui, não. Esquece. Ai, que o Tevez Não vem fugindo da responsabilidade, não, Rafael. Assuma a responsabilidade. Aí, quietinho, nós estamos no cenário ruim. Faz 15 anos que nós não ganhamos no estádio dos caras. Vamos devagar, vamos tranquilinho. Não, responsabilidade. Eles estão jogando em casa, eles precisam ganhar para fugir da zona do rebaixamento. Para nós o empate tá bom, né? Não vai ganhar, mas tá bom o empate. Fica fechadinho,
Daniel Paulista, não entra colocando o break, porque senão vai dar merda. Vai tranquilinho, vamos tranquilinho. Mas não é favorito, não. Não é favorito. Deixa o favoritismo pra vocês aí. Pra mim, o Daniel Paulista tinha que entrar com o Lucão do break, com o Tony. Deixa o Regis descansar. Acabou de voltar de lesão. Deixa os Regis no banco. Deixa o Tony. Tony, acho que é uma boa pra esse derby. Nossa, se o Tony entrar, aí já pode pegar os 3 pontos tranquilamente, porque não tem como. Ele anda, acho que é mais fácil ele tropicar na barba dele do que ele chutar a bola. Ele não consegue. Aliás, falando nisso, ficou alguém de fora, Rafael? Alguém suspenso, pendurado, machucado? Estamos limpinho, graças a Deus. Acho que só, não sei a situação do Thales, porque ele saiu teoricamente machucado, mas acho que foi mais um start ali do jogo que, enfim, começou a dar uma passada e passar mal. Quem estava pendurado e poderia ter levado o cartão era o Lucão do Break, não levou. Infelizmente não levou, mas enfim, poderia ter levado. Não conseguiu essa prova. Nem isso ele conseguiu fazer, levar um amarelo. Até isso ele tem dificuldade. Não, é isso, ele tem dificuldade de fazer uma falta. Olha só, coisa boa, viu? Vou falar com você. Agora também, se o Deus me livre de bater na madeira aqui, o Lucão do Break faz um gol no derby também, Fael, você vai ter que pôr uma... Não, gravar o nome do Lucão do Break no eu me retiro pra ele. Não, eu tô olhando, não. A aposta foi sua, senhor. Não veio pra jogar ninguém. O senhor apostou com o Lucatelli. Eu não tô nessa jogada aí, não. O máximo que eu posso falar com o Lucão do Break é: fez a sua obrigação, que é marcar o gol. Você é atacante. É isso, meu querido. E vez para mexer isso tudo no tatuapé junto com o Rodrigão também, que você tá gordo, porra. Mas ele dança bem pra queimar gordura, pô. Ah, mas tá difícil até, porque ele não tá tendo força para levantar quando ele faz um gordo break. Tá dificultando. Falando um pouco... Não que a gente não estivesse falando sério, mas eu falei com o Vitorelli hoje, e ele falou da grande sacada, do grande teste do Andrigo de centroavante, meio que de falso 9, porque ele não tá suportando mais o Lucão do Break, ele prefere qualquer coisa. Então, o Gabriel Mesquita lá, filho. Não precisa ser o Andrigo, não, porque o Andrigo também tá jogando muita coisa, não. O Gabriel Mesquita, que o Gabriel Mesquita é alto, pelo menos ele consegue pular para cabecear uma bola. Que o Lucão do Break realmente não tá dando, velho. O bicho foi difícil. Põe um Renanzinho, qualquer coisa. Joga menos. Vai fácil. Não, É isso. outra coisa que eu ia confessar aqui, confesso para os senhores que deu medo, hein? Do Locatelli me fazer um gol. Eu vou ser obrigado. Olha, eu vou falando na empolgação, mas futebol tem dessas e eu tô com medo do futebol me pregar uma peça dessa que seria para mim. Vai ser bom, vai. Mas se vier com vitória, beleza. O problema é se ele me fazer o gol, eu vou te perder. Que além de eu ter que cumprir a promessa, ainda tem. Ainda vai ter que sofrer com a derrota, tipo, realmente. Não, mas. Vai ser ele vendo um vídeo e ele mesmo falando, velho. Ele vai falar: Meu Deus, eu sou um imbecil, velho. Ai, cara, essas promessas aí, essas apostas, não dá pra confiar muito no futebol. Por isso que eu fico quietinho. Vai que o Lucão do Break resolve tudo em campo aí. Eu tô de boa, vou pagar a aposta. Eu não tenho camiseta do Fumagalli, meu. Eu vou ter camiseta do Lucão do Break. Sai fora, tio. Olha que argumento. Falar igual o Luxemburgo falando naquela situação do Ronaldinho lá. Eu vou ficar mijando o jogador agora? Cara. Essa frase é sensacional. Essa frase é icônica. Mas é isso, eu torcer para tudo dar certo, não é precisa ganhar, tipo, não é precisa ganhar. Vocês aproveita que vocês estão na fase ruim, deixa nós ganhar. Não precisa, vocês precisam de vitória aqui.
Deixa ela ganhar, vocês ficam Não, ali, tá dentro da zona. Faz favor pros irmãos. a Ponte tem que escapar logo dessa zona aí da confusão, aproveitando o gancho do Luxemburgo, porque se a Ponte me cai para a Série C do jeito que tá as finanças do clube, vai ser complicado, hein? E nessa guerra política que tá a Ponte Preta, eu acho que muito desses problemas financeiros que a Ponte tá é por causa essa guerrinha aí que tá tendo aí entre as chapas. E aí tá tendo boicote, e um com o outro, e isso acaba respingando no futebol, não tem como. Então, a Ponte ganhando ali, respirando um pouco, já saindo dessa confusão, já pode começar o planejamento do ano que vem, que vai ser bem complicado, que vai ter que montar um time que não passe aperto no Paulista e nem na Série B com pouca grana. Aí eu quero ver. E montar de preferência um time que se mantenha, né? Não montar um time para o Paulista e outro para a Série B. Exatamente, esse é um dos pontos. E ter um projeto, né? Ver qual a linha que o time tem que seguir, qual linha as características que o time tem que ter e seguir. Não adianta querer colocar um modo de time ofensivo ali com o técnico no Paulista, depois colocar um Gilson Kleina ali retrancão no Série B. Aí não dá, né? Aí quebra o time. Ou se não, deixa o Kleina no Paulista, o Kleina comece mal no Paulista, o time que o Kleina montou assume o Fernando Diniz da vida. Aí não tem como. Nossa Senhora. Aí vai ficar bonito, hein? Aí agora prepara o rebaixamento. Já que vocês falam que eu adoro falar do Locatelli, vai mais uma. Imaginem só, estilo Fernando Diniz e o Locatelli jogando com o Rafael Santos. As coisas boas que sairiam disso, hein? Não, o time adversário. Ele é pra zaga, Ia dar só erro de passe, né? Só um gol de aproveitar, pressionar ali e os caras peidar. E no Locatelli, rapaz, ia ser feito. Então, nossa. Dando uma cena, não defendendo o Diniz, ele tem muito que melhorar no trabalho dele, ele não é um grande treinador, mas ele é útil, cara. 6 meses dele vale muito a pena, faz muito bem pro clube, 6 meses de Fernando Diniz. Depois disso, é o prazo de validade, troca, compra outro. Liga lá no Procon e fala assim, precisa trocar o filtro aqui, que esse daqui venceu, viu? Chama para fazer a manutenção, que aí não dá mais. Mas 6 meses de Diniz... Lembrando aqui os nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente no YouTube, que o Pedro é um grande fã do trabalho do Fernando Diniz, é um grande apreciador do dinizismo. Grande fã é muita coisa, mas acho que apanhou mais do que devia apanhar. Não, mas ele realmente deixa alguma coisa legal. O Guarani ele ficou um mês, foi excepcional, porque nós ganhamos uma Série A2. Foi muito bom, mas ele ficou somente pré-temporada, ou seja, ele foi lá, motivou, fez psicológico, mostrou alguma coisa para o auxiliar assumiu e foi embora. Mesma coisa na Atlético Paranaense, foi lá, fez um joguinho e tal, o time de aspirantes jogou o Paranaense, ele começou, jogou umas 10 por rodada do Brasileiro, aí o Thiago Nunes assumiu e foi pro time campeão da Sul-Americana lá, aquela parada toda. Paulo, mesma coisa com o Crespo. Eu fico zoando. Não, pode falar. Ele deixou uns legados legais, pô, que nem o Léo, que era um lateral assim, péssimo. Quando o São Paulo joga em linha de 4 e o Léo vai para lateral, a gente vê que o Léo é muito fraco como lateral e é um baita de um zagueiro. Isso daí foi achado do Diniz. Igor Gomes recuperado, Gabriel Sara, o próprio Antony, ele potencializou muito, Luan, ele melhorou bastante, trouxe muita gente de Cotia para o time profissional, e o time campeão paulista tem muito de jogadores que estavam desacreditados e o Diniz conseguiu recuperar. Eu acho que o grande problema do Diniz, agora falando sério, a gente brinca ali com o dinizismo, que ficou meio que uma marca ali, né, dinizismo, os toques ali na zaga, mas eu acho que os começos dos trabalhos do Diniz são sempre bons, podem ver, ele aqui dá aquela subida, mas aí eu acho que a teimosia dele faz o trabalho cair,
que ele não muda o jeito de jogar, ele não muda peças, ele vai com a convicção até o fim. Eu acho que em determinados momentos você tem que dar uma recuadinha, mudar uma pecinha, pregar uma peça no adversário, fazer alguma surpresa. Sim. E que ele não é um treinador ruim, mas ele sabe armar time, ele sabe fazer contratação, ele sabe trabalhar com jovens, sabe descobrir peças ali, ele sabe ver, né, potencial de jogador. Só que quando o time dele fica muito visado, que os outros técnicos começam a estudar e começam a fazer marcação ali, ele não consegue mais tirar nada do time. E aí que vem a caída, né? Então, Ele tem que ser mais planeado realmente com as ideias dele, porque o time, é o que você falou, o time dele fica manjado, mano. Ele tá manjado, fica manjado porque ele não muda, não dá nada, tipo, nem as peças. E o time, taticamente, tem muito problema na hora de marcar pressão. Como é um time que joga com a bola, quando ele perde a bola, ele tem que tentar tomar imediatamente a bola. Sim. Tem que ir 2, 3, já dar o bote, nem que for para fazer a falta, mas tem que tomar a bola. O time do Diniz não, cara, é um time ofensivo, mas que defensivamente ele não tem intensidade nenhuma. Quando perde a bola, o time entra em parafuso. E eu acho que tem muito problema dele na gestão de elenco também. Ele é muito bom no começo, mas a maneira que ele se comporta do lado de fora do campo, na beira do gramado, ela é linda quando tá ganhando. Quando São Paulo tava ganhando, ele mandava o Luciano para aquele lugar, não sei o que, xingava todo mundo, era lindo. São Paulo perdeu, ele começou a xingar, a imprensa caiu matando e a torcida também. Acho que a questão de pessoas dele é ruim mesmo. Acho que ele precisa se reciclar nesse sentido, ele precisa pensar muito na forma de se tratar todo mundo, até, né? Acho que é um grande ponto e o problema dele específico. Todo mundo pega ranço, parece, do Diniz, chega a um certo ponto. O que você falou, ele tá bem, porque no começo o trabalho dele é sempre bom. Beleza, os caras empolgaram, um jeito novo de jogar pra cima, atacando, não sei o que, cara. Então, tá ganhando, os caras vão aceitando mais a cobrança forte que ele faz. Aí, no momento de derrota, a cobrança forte dele fica mais pesada e até desrespeitosa, né? E esse é o principal ponto, eu acho. Só que também vai muito da hipocrisia da torcida e da imprensa, porque os dois, o melhor momento do São Paulo no Brasileirão foi o 3-0 contra o Atlético Mineiro, que era um concorrente direto no Morumbi. Nesse jogo, ele perguntou se o Luciano queria ficar no jogo, o Luciano estava com amarelo. E aí ele falou, Luciano, você tomar cartão, você vai se fuder. Só que já estava 3-0 pro São Paulo, amigo. São Paulo estava ganhando. E o pior momento de São Paulo foi contra o Red Bull naquele episódio do Mascaradinho em Perninha. E ele, com certeza, já deve ter falado coisa pior quando o time estava ganhando, porque ele é desse jeito. Só que como o time foi derrotado, estava entrando em uma fase, ele falou aquilo pro Tietê, que é um jogador que ele era meio que defendido por ele, aí entrou em crise. E com todo respeito, você acha que o Muricy não falava essas coisas? Você acha que o... O Muricy xingando o Douglas. Isso aí não dá nada. O companheiro xinga o outro ali quando perde o gol e depois se abraça no lance seguinte. Acho que isso não... Isso aí é coisa da imprensa, porque a imprensa precisa ter coisa para vender, tem coisa para mostrar. E o problema da maioria da compra. Aí que tá, a torcida não pode comprar. Mais do que devia. Mas, enfim, Diniz, eu acho que se vier pra Ponte ficar um ano, pelo menos para ser, tá bom. Não, entre Diniz não tem nada a ver com a Ponte Preta. Nossa senhora, deixa o Kleina ali, que só mais um time com uns 500 volantes que um time que nem esse, tecnicamente, tocando ali atrás, ali, entre os zagueiros, o Locatelli. Pelo amor de Deus, fica a Kleina. Quem diria, hein? Você é louco, fica a Kleina? Nossa senhora, velho. Há um turno atrás não tava esse negócio de ficar Kleina, não. Tem que sair, Kleina, pega o boné, vamos embora. O kleinismo vive do torcedor Ponte Preta. Kleinismo vive. Eu sempre gostei do Kleina. Ele tem algumas pontos ali que para criticar no trabalho do Kleina, mas se pegar num todo ali, eu gosto
do estilo Kleina, ele fez muito pela Ponte, ele tem a cara da Ponte, conhece o clube, conhece a história, então deixa o homem trabalhar. É isso. Bom, é isso, senhores. Algo mais a acrescentar hoje? Eu tenho uma aleatoriedade para levantar e vocês acho que já vão desconfiar do que eu vou falar agora. Sobre o episódio bizarro que aconteceu entre Brasil e Argentina, eu queria a opinião de vocês e depois eu vou falar a minha. O que vocês acharam do episódio? Tem que prender todos os argentinos no Brasil. Tem mesmo. Não, eu também acho, foi ridículo aquilo. Foi ridículo no sentido de que não enfim, tinha que ter feito, acho que ridícula a atitude da seleção argentina, mano. E os caras ainda querem jogar a culpa na Anvisa, no governo, na gestão da pandemia brasileira, tá ligado? E os caras falam assim. Eu tenho proximidade com alguns argentinos. E, os caras tá tipo, o Brasil abandonou. Falei, não. Abandonou o quê? Ficou todo mundo dentro de campo. Quem saiu faz seleção argentina, os caras se trancaram no vestiário, os caras falsificaram a conta dos documentos, os caras têm a cara de pau de falsificar o documento e depois falar que o Brasil ainda que abandonou a partida, a gente tem que levar punição. Pô, os caras estão de brincadeira, né, velho? Copa América aqui como um título absurdo, sendo que a maioria do torcedor brasileiro tava, com todo respeito, cagando para a competição. Mas aí já vai meu lado meio clubista em relação a não gostar da seleção argentina e suas atitudes. Então o ponto é que eles estão errados e o que fizeram foi absurdo e tinha que ter punição, tanto para a AFA quanto para os jogadores. Eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que tinha que ter posição para os jogadores, né, da seleção da Argentina, que simplesmente cagaram. Só que aí eu vou mais longe um pouquinho. Se eles foram para campo com uma segurança, eles estavam seguros que eles iam jogar, tanto que foram para campo e foda-se, eles foram para campo para jogar. Jogaram 5 minutos. Jogaram 5 minutos. Então, a minha estranheza e o meu questionamento se eles estavam seguros que eles iam para campo e não ia dar em nada, é porque alguém aqui de dentro, não sei se é governo, CBF, se é Anvisa, se o padre Jamil, sei lá, alguém falou para eles e garantiu que eles iam jogar e não ia dar em nada. O que seria interessante é descobrir quem que foi essa pessoa ali. Porque... Alguém conversou, com certeza, porque pelo que o diretor da Anvisa falou alguma coisa assim, os caras foram lá antes do jogo começar e não deixaram os caras pegar os jogadores. É tipo aquele seu amigo responsável no trampo que fala, não, pode fazer assim, não dá nada, não. Foi um cara desse. Isso aí pode ficar sossegado, pode jogar. Não vai nem ver. Os caras vêm aqui achando que aqui é várzea, né, mano? Só que eles se fuderam, porque a Anvisa não é mandado do governo, por exemplo, e vai lá e vai fazer o trabalho, cara. Então, e demais o cara entrando no meio de campo. Tinha que entrar mesmo, velho. Ficar lá de conversinha, não querendo deixar o cara entrar pra parar o jogo. Aliás, se eu sou esse funcionário da Anvisa, eu coloco eu fotografo o momento e, sei lá, o videozinho, faço um vídeo ali e coloco num quadro na sala. Porque imagina, você trabalha na Anvisa e depois você tá trocando empurrão com Otamendi no Brasil e Argentina, meu filho. Olha que coisa maravilhosa. Os caras se respeitando uma autoridade do Brasil, né, mano? Parabéns pros jogadores argentinos. Estão empurrando o cara e agredindo. Top demais, vocês são foda pra caralho. Mineirão contra o Atlético, filho. Exatamente. Os caras estão de parabéns. Vocês são educadíssimos. Olha, exemplo de educação. Isso também vai para aqueles brasileiros, né, que falam que vai torcer para a AFA, né, que é contra a corrupção, então eu vou torcer para a AFA, para a Argentina, né? Só que o que eles não sabem é que o presidente da AFA era acusado de envolvimento com drogas, com armas, com os barra bravos. Olha, vocês estão defendendo bem aí, hein?
falando da CBF, mas a AFA é uma bagunça tremenda. É só ver o campeonato argentino, o tanto de bagunça que tem, cara. Todo ano cai 4, aí sobe 2, aí depois cai 6, sobe 1, é uma loucura. Todo ano muda o nome da competição, o patrocínio. A estrutura deles de futebol é bem pior que a nossa em relação a competições. Apesar da CBF ser uma grande várzea também. Não, e é só você olhar os estádios argentinos. O cara tem que ir ainda com guarda-chuva pro cara cobrar escanteio. Olha isso. Então, a minha puxão de orelha vai para aquele torcedor. Tudo bem. No futebol, você torce para quem quiser. Você torce para Argentina, legal, mas torce para Argentina pelos motivos certos. Eu torço para Argentina porque eu gosto da camisa azul, torço para Argentina por causa do Messi, por causa do Otamendi, porque eu acho os caras mais bonitos, sei lá. Opção sua. Agora só me fala que é contra a corrupção da CBF, porque aí você está sendo hipócrita, porque a AFA é uma bagunça, é corrupta e é mais do que a CBF. Então é só essa a minha crítica. Torça para a Argentina pelos motivos certos. Só não vem falar que é contra porque é corrupção. É isso. Não, a prova disso foi esse episódio, né? Os caras nitidamente ignorando leis e falsificando documentos. Estava falando de alguém, né? Porque se a AFA fosse uma organização decente, fazer igual a CBF, mano. Os caras não podiam vir, todos os jogadores não vieram. Thiago Silva, o Cacete A4 que estava na Inglaterra não vieram para jogar. Então, meu amigo. E assim, além da AFA, os jogadores têm que entender a dimensão que eles têm. E eles aceitarem serem coniventes com essa situação, sabendo disso, acho que assim, é inadmissível. É inadmissível. A postura dos jogadores foi lamentável. É ridículo. E só para encerrar minha participação nesse assunto, só vou falar um negocinho. Sabe a camisa da CBF? É uma camisa de futebol, tá bom, galera? Camisa da CBF, sabe essa amarelinha aí? Futebol. Então, quer falar outras coisas, usar ela por outros motivos, você tá fazendo errado. Você tá usando uma camisa de futebol. Não estraga a nossa camisa, por favor. Maravilha. Não foi nenhum político que ganhou 5 estrelas, não. Exatamente. Vamos respeitar a história de grandes jogadores que passaram por aí, Jairzinho, Sócrates, Careca, que vestiram essa camisa e nem era CBF, né, também. Que você tem as suas convicções políticas, use. Só não utilize uma camisa que não tem nada a ver com ele. Exatamente. Não se apropriando de algo que não é seu. Isso aí. Bom, é isso, senhores. Mais alguma coisa, Fael? Você ia falar e eu cortei? Não, eu acho que eu ia falar alguma coisa sobre esse assunto fundamental, mas nem lembro o que era. Só acho que era importante puxar esse assunto porque realmente foi um negócio ridículo. Parabéns para o pessoal da Anvisa, porque parou tudo em rede nacional, na Globo. Foi bonito demais. O circo foi top. Antes de terminar, pode falar, Ticão. Fala você que eu preciso ensinar uma coisa. Não, tudo bem. Eu ia falar que muita gente ficou, pô, acabou com o Brasil e a Argentina. Eu falei até pra Paty aqui, minha namorada. Que entretenimento de qualidade. Ver os caras da Anvisa, aquele bate empurra. Eu achei sensacional. Não, foi melhor que o jogo. O jogo ia ser horroroso. O jogo ia ser truncado pra caralho, não ia sair gol. E pra encerrar aqui, eu quero destacar o show de Galvão Bueno, amigo. Os caras falam que o Galvão, não sei o quê. Fera, sensacional. Conduziu a transmissão maravilhosamente no tempo que não estava tendo futebol. Não, ele é fera. Eu sou fã do Galvão. Ele e o time, né? Eu acho que o Casagrande estava, se eu não me engano, não era o Júnior. Eu sei que estava o Caio Ribeiro, não lembro. Mas o time ali, de certa forma, que estava na transmissão foi muito bem. Acho que importante conseguir o contato com o presidente da Anvisa para explicar a situação já ali naquele momento e tirar toda e qualquer possibilidade de fake news, igual o Messi está falando, pô, eu estou aqui há 4 horas, mas não me avisaram. Cara, não avisaram, cara. Os caras chegam com o coletinho é barrado pelo segurança, porra. Como que vai avisar e tirar os caras para deportar os desgraça?
Teve que a Polícia Federal teve que ir disfarçada para entrar na merda do estádio, cacete. Pra conseguir fazer isso? Vocês estão de palhaçada, né, Blanco? Mas é isso. Bom, é isso então, senhores. Esse foi o nosso bate-bola do derby de hoje. Voltaremos em breve, espero que com a participação do Ivan com a gente. E é isso. Um abraço para todos. Abraço.